Confira agora com Thales Mendes as principais notícias de segurança pública do norte de Minas. Em Janaúba, uma mulher de 56 anos foi presa, com drogas, munições e mais de R$7 mil. Ela contou à polícia que o material pertence ao filho dela, que está preso e comanda a comercialização de entorpecentes de dentro da cadeia. A mulher estava com um recipiente com 28 pedras de crack no bolso. No quarto dela, os militares encontraram mais de R$7 mil, uma balança, 99 cartuchos calibre .40, 5 celulares e um carregador de pistola. 2 adolescentes de 15 e 17 anos também foram detidos durante a ocorrência. Segundo a polícia, eles ajudavam no tráfico de drogas com as instruções passadas pelo presidiário. A mulher e os 2 menores foram encaminhados à delegacia juntamente com o material apreendido. Na madrugada desta sexta-feira, em Santa Fé de Minas, um adolescente de 17 anos foi detido após tentar matar um jovem de 22 com um golpe de canivete. A vítima estava em um restaurante quando foi abordada pelo menor, que a agrediu com um golpe na barriga. O jovem disse que o crime foi motivado por ciúmes, porque ele estava se aproximando da ex-namorada do suspeito. O rapaz foi socorrido e levado para um hospital da cidade e depois transferido para uma unidade de saúde em Pirapora. Durante rastreamento, a polícia encontrou o menor escondido em uma casa na rua José Gomes Barbosa. Ele foi detido e encaminhado à delegacia. Após diligências do Serviço de Inteligência do 10º Batalhão, foi identificado, localizado e preso o autor, o Alisson Rodrigues da Cruz, o qual praticou o furto de uma motocicleta no bairro Delfino e teve sua ação filmada por câmeras de segurança. Em Montes Claros, um garoto de 13 anos morreu após receber um choque elétrico ao colocar um telefone celular para carregar. O fato aconteceu na noite desta sexta-feira no bairro Sintra. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU que tentou reanimá-la, mas não resistiu e morreu no local. De acordo com moradores, o adolescente estaria usando o celular com o carregador ligado à tomada e, ao mesmo tempo, usando o fone no ouvido. Nesse momento, teria sofrido choque elétrico. A legislação brasileira prevê responsabilidades que a família deve ter com a criança e adolescente até que se complete sua maioridade aos 18 anos. O Congresso Nacional aprovou em 2018 a Lei nº 13.715, que altera as hipóteses da perda do poder familiar. Dr. Newton, o que é exatamente o poder familiar? É a autoridade que os pais, por isso nós estamos chamando hoje de autoridade parental no lugar de poder familiar, a autoridade que os pais exercem em prol dos filhos, porque os filhos são incapazes, não têm representação para os atos da vida civil. Quem os representa? Os próprios pais. Em quais hipóteses pode ocorrer essa perda do poder familiar? Nos casos elencados pelo Código Civil. Castigo imoderado, atos contra a moral e bons costumes, dar o filho em adoção de maneira irregular e, atualmente, numa recente reforma que teve, praticar crimes dolosos contra a vida, contra os próprios filhos ou do marido contra a mulher ou da mulher contra o marido. Essa é a modificação recente. Qual seria a diferença entre a suspensão e a extinção do poder familiar? O que não for caso de extinção do poder familiar, poderá ser caso de suspensão do poder familiar. É o abuso de autoridade no exercício do poder familiar que vai ser considerado em juízo e que leva à suspensão. Por exemplo, os pais colocarem fora os bens dos filhos. E outros casos que vai ser analisado concretamente. Ou seja, é pedagógico. O que não for caso de extinção do poder familiar, que é para sempre, vai ser caso de suspensão, que o juiz vai colocar um termo certo para essa suspensão. O que pode acontecer com essa criança, com esse jovem, depois que for decretada essa perda do poder familiar? A criança é colocada, já que se esses atos foram praticados por ambos os pais, colocada em família substituta. Um parente próximo ou um vizinho que tem afeto para com essa criança. E agora o economista faz um alerta contra o consumo compulsivo. Neste período de 13º salário, o ideal é planejar os gastos de fim de ano. Já sabe o que vai fazer com o 13º? Gastar. Torrar tudo.
É? Mas e com o quê? Presente, comida, bebida? Namorada, bagunça, fazia mais aqui. Olha, eu vou comprar uns presentes aí pro sobrinho, né? Gastar. Tudo, gastar tudo? Tudo. O quê? Presente? Presente pra esposa, pro filho. Poupar, né? É melhor poupar, né? Importante? É importante. Pagar conta. O economista e professor universitário orienta que é preciso prudência ao lidar com dinheiro extra no fim de ano. O ideal, sem dúvida nenhuma, é o que você pontuou. Ele pagar suas dívidas, né? Ficar, vamos dizer assim, numa situação mais confortável e começar o ano que vem numa situação mais tranquila. A gente sabe que isso é muito difícil. Poucas pessoas têm esse domínio sobre a sua compulsão a consumir. O planejamento financeiro pode fazer toda a diferença no orçamento familiar. A nossa decisão hoje afeta a nossa vida no médio, curto prazo, né? Se eu me endivido hoje, eu estou comprometendo minha renda de amanhã. Em instantes, a CI completa 70 anos em Montes Claros.